Cristãos fariseus dos nossos tempos. Em Lucas 11, a partir do versículo 4, a palavra de Deus diz assim: ai de vós, fariseus, pagais o dízimo, mas deixai de lado o mais importante, que é a justiça e o amor a Deus. Jesus não suportava a atitude dos fariseus e dos doutores da lei. Os doutores da lei eram aqueles que eram doutores na lei sagrada, conheciam muito bem sobre a Escritura, só tinha um problema: eles não viviam aquilo que conheciam. Olha, gente, eu tenho muito medo disso, de pessoas que conhecem a palavra de Deus, sabem aquilo que deveriam viver, mas ainda não colocaram em prática, e não tem às vezes a mínima intenção de colocar, porque a preocupação dele é sempre averiguar se os outros estão vivendo aquilo que ele sabe intelectualmente, e tem que ser do jeito dele. Cuidado, porque Jesus não suportava essa atitude. É duro saber que os doutores da lei eram doutores do conhecimento da lei divina, mas eles não viviam aquilo que era mais importante, diz a palavra, a justiça e o amor a Deus. Olha, Jesus resume toda a lei em duas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nessa pandemia, por exemplo, quer ver uma pessoa se ela conhece a Deus de verdade? Veja se ela está praticando a caridade, se ela manifesta o amor no modo de falar, no modo de olhar. Quer conhecer uma pessoa que tem uma atitude farisaica? Dá uma olhada para você ver nas atitudes dessas pessoas, por exemplo, nas redes sociais. Vive questionando, vive atacando os outros, porque tem que ser do jeito dele. Ele vive, às vezes até assim, pela frente é uma coisa, mas por detrás você sabe que está falando mal. E mais, eu costumo dizer que existem dois tipos de fariseus cristãos que nós temos: aqueles que mesmo sem conhecer da lei canônica, mesmo sem conhecer a palavra de Deus, se acha o conhecido. Como diz o ditado, gosta inclusive de ensinar padre a rezar a missa. Já viu esse ditado? Sabe por que o padre diz isso? Porque, gente, é muito triste quando você vê nas redes sociais pessoas questionando, por exemplo, a atitude do Papa. Já viram isso? Ah, mas esses bispos... Eu acho que um cristão católico deveria lavar a boca com que boa, nem com sabão, antes de falar de um padre, de um bispo e do Papa. Porque eu aprendi desde criança, não sei se você também, mas a gente deve obediência àqueles que têm autoridade sobre nós. A gente não pode chamar o pai e a mãe de qualquer coisa, responder de qualquer maneira. É senhor e senhora, não é assim? Engraçado que parece que hoje em dia as pessoas querem bater de frente com os professores na escola, não se respeita mais ninguém, se questiona qualquer um. Fariseus, malditos fariseus. E Jesus tinha um coração tão misericordioso que Jesus perdoa de tudo na Bíblia. Veja, até prostituta Jesus perdoa. Agora, eu nunca vi na Bíblia Jesus perdoando e passando a mão na cabeça de fariseu e doutor da lei. Muito pelo contrário, chamava do palavrão mais feio da época, era raça de víbora. E eram de fato peçonhentos, porque eles conheciam, mas não queriam viver. Olha aqui para mim, filho, filha, o que a palavra de Deus diz? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Eu tenho medo dessa palavra, não sei você, mas eu tenho, porque é claro que nós vamos ser mais cobrados. E sobretudo, começa pela caridade, pelo amor ao próximo, pelo zelo com aqueles que têm autoridade sobre nós. Quem somos nós? Então, tem muitas pessoas que eles não conhecem, não estudaram, mas eles entram lá nas redes sociais, copiam e colam textos prontos e acabados dos gurus, daqueles que eles acham que têm uma visão muito parecida com a dele. Então eles copiam o texto já pronto e ficam colando, invadindo as redes sociais nossas para questionar, causando divisão, confusão, brigando, humilhando muitas vezes as pessoas. E olha, que muitas vezes dizem, eu sou cristão. Alguns até de outras denominações religiosas que, na igreja católica, dizem, eu sou convertido. Quando eu era católico,
Quando eu era católico, eu bebia, eu fumava, eu me prostituía, como se o padre incentivasse isso aqui no altar. E depois se acham os santos. Eu tenho tantos conhecidos de outras denominações religiosas, um respeito muito grande. Agora, o que eu não aceito são protestantes fariseus. E mais terrível ainda é quando a gente tem dentro da nossa casa católicos assim, dos nossos, que se acham os corretos e questionam todo mundo. Preste atenção no que eu vou dizer. Jesus não veio para agradar. Jesus não veio para passar a mão na cabeça de ninguém. O medo de Jesus não era de desagradar os homens. O medo de Jesus era de desagradar a Deus. É por isso que Jesus era firme nos princípios. Fariseus hipócritas. Filho e filha, eu não conheço o teu coração, eu não sei como que estão os teus relacionamentos dentro da sua casa, lá no trabalho, mas às vezes nós já ouvimos tanto da palavra de Deus, e a gente talvez nunca fez um curso, uma faculdade, mas vamos e venhamos, que amar o próximo é uma das leis fundamentais. Você sabe, a palavra de Deus está fundamentada no amor e na caridade, é o essencial da palavra. Será se você não é daquele que trata melhor as pessoas no trabalho do que dentro da sua casa? Será se você não é daquelas pessoas que você está feliz em qualquer lugar, dentro da igreja, na escola, na faculdade, na rua, você cumprimenta todo mundo, é tão simpático, mas quando entra dentro de casa, parece que amarra o burro? Não há uma contradição entre aquilo que a palavra de Deus diz, que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos? E quem é o nosso próximo, padre? É aquele que está dentro da tua casa, aquele que convive com você. Esse é o mais próximo, que você deveria amar, que você deveria zelar. Para de ser fariseu se você é católico, apostólico, romano. Se você se considera cristão de qualquer denominação religiosa, pelo amor de Deus, comece a pôr em prática a palavra de Deus, porque senão o Senhor vai dizer, você pode apagar até o dízimo, você pode até entender um pouco da palavra, ser até um doutor na palavra, mas se você não ama o próximo, não pratica a caridade, para Jesus não significa nada. Jesus diz, vocês doutores não entram e não deixam os outros entrar, porque fica contaminando os outros. Se você conhece alguém assim, não se deixe contaminar, porque talvez alguém já veio falar mal do padre para você, alguém já veio tentar contaminar você a pensar igual ele. Talvez até um de fora disse mal de um parente teu que você deveria defender. Ora, o filho que não defende a mãe e o pai, pelo amor de Deus. E tem gente que às vezes vê um de fora vindo contaminar, e está ali, porque é verdade mesmo, a minha mãe é assim, meu pai é assim, aquele padre da minha paróquia lá é cheio de querer, esse bispo eu não gosto, e esse papa, misericórdia, Senhor. Um dos tipos dos cristãos fariseus são aqueles que não estudam, mas se acham os conhecedores, entram na internet para condenar, discutir, agredir os irmãos. E há outro tipo daqueles que estudam, aqueles que estudam, mas não colocam em prática. Eu não sei o que é pior, é a gente estudar, não, mas eu fiz um curso não sei do que, eu fiz até uma teologia, uma pós, que bonito que você fez, e por que você não consegue amar? E por que você não consegue colocar em prática? Aprenda com o simples, aprenda com aqueles que têm vivência. Melhor a gente não conhecer muito e viver muito, né, gente? Melhor conhecer de menos e viver de mais. É o que Jesus está tentando dizer para nós. Tem muita gente se achando, tem muita gente se achando os conhecedores, os doutores. Se você anda questionando a igreja, se você anda batendo de frente com a igreja, você não sabe o que é comunhão ainda. Me perdoe. Nós precisamos nos unir. Uma família dividida, ela não subsiste, diz o Senhor. A essência do evangelho é o amor e a comunhão. A igreja é mestra. Preste atenção no que eu vou dizer. A igreja é mestra. Você não pode ficar acreditando em qualquer um que se diz mestre, em qualquer um que se diz entendido. É a igreja que é entendida da palavra. O que a igreja diz é o que eu vou viver. Quando alguém fala em nome da igreja, é aquele que eu vou acreditar. Não pode qualquer um vir falando em nome da igreja. Eu vou encerrando aqui dizendo assim:
Você sabe quem é uma boa companhia para você? Qual o critério para se saber quem é uma boa companhia? São as pessoas que de fato estão em comunhão. As pessoas que de fato são igreja, que estão unidas à igreja. Uma pessoa que questiona, uma pessoa que humilha, uma pessoa que briga, uma pessoa que só ela quer ter a razão, não é boa companhia para você. Talvez você esteja se deixando levar, porque disse Jesus, os doutores da lei, eles não entram e não deixam os outros entrar no reino. Então cuidado, filho, com as suas companhias, porque talvez você esteja sendo contaminado ao invés de ser evangelizado. Uma pessoa que questiona o papa da igreja não é uma boa companhia para você. Se questiona o bispo, se questiona o padre, quer um conselho? Se afaste. Ou peça para essa pessoa, quer saber de uma coisa? Vá se converter primeiro, depois vamos manter a nossa amizade, porque eu não rompo a comunhão por nada. A gente tem que ter poder de convicção. Quando a gente tem o poder da convicção, a gente tem tudo. Quando a gente está em cima do muro, a gente é de quem? Quem está em cima do muro já pertence ao demônio. Então a gente não pode dizer que a gente é cristão, mas questionando os outros, atacando os outros, humilhando os outros e não amando os outros. Não dá. Não dá. Põe a mão no teu coração, deixa eu rezar um pouquinho por você. Pai da vida, Deus da esperança, tem muitas pessoas que talvez estão aí em cima do muro, porque eu tenho certeza que uma igreja que ora, uma igreja que está em comunhão, tem poder de cura e de libertação, e que nós possamos, nessa autoridade que a igreja tem, e eu peço, tudo aquilo que não provém de Deus, caia por terra, sobretudo a desobediência, que começa dentro da casa, nesse vínculo familiar. Senhor, que possa haver mais amor e caridade nas famílias, nesse relacionamento, dentro da nossa igreja, Senhor, que nós possamos nos amar mais e nos acharmos menos. Eu peço por Cristo nosso Senhor. Amém.